Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Leve, um podcast leve para falar de coisas profundas. E hoje eu tô aqui com a minha convidada super especial, psicóloga Adilene Carvalho e grande amiga também. Prazer estar aqui. Como sempre, admiro muito o seu trabalho. Eu sei que você tem aí uma trajetória e tem realmente trazido assuntos relevantes para o universo feminino e também terapêutico. A gente vai falar de um tema muito legal que é um pouquinho sobre autoimagem, sobre autoestima, autoconfiança e também as máscaras sociais, né? Hoje, se eu fosse perguntar para você, tem muita recorrência na clínica, nos seus atendimentos, sobre a questão da imagem? A mulher já tem, por si só, essa característica de acumular, né, algumas máscaras, alguns papéis, e eu falo que é tão importante a gente, nesse processo de autoconhecimento, saber o que realmente faz sentido para a gente, de acordo com a nossa fase de vida, né? Então, não é comum, é recorrente mesmo, porque é como se a gente tivesse a necessidade de estar exercendo vários papéis e performando em todos os papéis. Esse é o problema. Principalmente porque a gente veste máscaras até para sobreviver, né? A gente precisa, Verdade. né, ter a máscara ali para lidar com o mundo, com o trabalho, né? A gente não é uma coisa só, na Uhum. casa, na família, enfim. Só que o problema é quando essa máscara se torna pesada. Então, a gente tem um esforço psíquico para segurar a máscara, Uhum. assim como se fosse um esforço físico, né? Eu tenho que estar ali com aquela máscara, às vezes a máscara de ferro, de tão pesada que a pessoa tem ali para sustentar. Você percebe que tem isso na sua prática clínica, que as mulheres falam, olha, eu gostaria de ser eu mesma, mas eu Uhum. preciso ser de tal jeito. Eu preciso sustentar essa imagem. Tem isso? Tem. Isso por não se conhecer o suficiente, que a gente acaba também entrando no universo da comparação, onde a gente acaba também pensando que nós estamos em falta em algum dos papéis que nós exercemos. E é importante a gente se conhecer até para a gente também desfrutar dessa jornada, senão a gente acaba vivendo uma vida pautada naquilo que é a sociedade, que as pessoas esperam da gente, do que uma vida autêntica sobre aquilo que realmente faz sentido para a gente. Então, é comum, principalmente as mães que estão ali na fase da maternidade também, que estão vivendo em função dos filhos, da família. Não tem nada de errado nisso, mas ela acaba por se perder nesse processo e aí é um caminho de volta para si mesma. Você falou uma coisa que até me lembrou um pouquinho sobre a questão dos arquétipos. Uhum. Né? E os arquétipos, segundo Jung, são, né, as nossas máscaras sociais também. Uhum. E pensando nesse arquétipo da mãe, né, a cuidadora, ela está sempre ali cuidando o tempo todo. E ela Uhum. esqueceu dos outros arquétipos que ela tem. Então, eu conheço você, então para mim é muito Uhum. fácil ver a Adilene, que é cuidadora, mãezona, mãe de 2 princesas Uhum. e, assim, super realizada. Já era mãe até antes de ser mãe, porque já cuidava de todo mundo, né. Então Uhum. essa máscara você sempre carregou e não era pesada, porque era seu sonho. Agora, Uhum. eu percebo que tem aquela outra faceta, né, que é, vamos dizer assim, aquela máscara da aventureira, Uhum. né, da exploradora, que eu também sei que é um Uhum. dos seus arquétipos. E você tem muito isso presente, né? Aquela Uhum. coisa de viajar, de explorar o mundo, de liberdade. Como conciliar duas máscaras tão diferentes, né? Uhum. Que isso vem muito do meu modelo de criação, né, os padrões familiares. Eu me recarrego nesse papel de aventureira, de exploradora, porque isso é como se fosse um repertório para mim. Então eu entendo que ser mãe é algo que eu exerço realmente com muito amor, com prazer, com satisfação, mas que também traz exaustão. A gente não Sim, pode romantizar a maternidade, a gente sabe que é exaustivo porque demanda muito da gente. Só sim. que eu também preciso buscar algo que faça sentido, que também me recarrega. Então esse lado aventureiro, a viagem, o explorar, o fazer atividades artísticas, né? Aquela proposta da oficina que você me convidou, achei Maravilhoso. interessante, porque eu falei, é necessário, porque é aquele tempo que eu consigo praticar atenção plena, estar presente, sem me culpar, sem achar que eu não devo ou que eu mereço estar ali presente. E isso faz muito bem, porque quando eu volto para o meu papel exercendo a maternidade, eu estou bem, eu estou equilibrada e eu tirei o meu tempo para mim e as minhas filhas também percebem isso, né? Pensando nas suas filhas, inclusive, porque a gente falou um pouquinho sobre máscaras, mas a gente está ligado com o quê, né? Com a cuidadora. E a Uhum. cuidadora, ela precisa também se cuidar. Per- A mãe precisa de cuidado também, né? Quem cuida de quem cuida é uma frase que você sempre fala, não é? Verdade, verdade. Porque realmente nós temos essa tendência de nos doar, entregar o nosso melhor. A gente não dosar isso com equilíbrio, nós vamos deixar alguém em falta. E esse alguém geralmente é a mulher em si, e chega no nível dela de exaustão.
E ela começa a fazer questionamentos do tipo, o que eu fiz por mim? Né? Por que eu estou assim? E geralmente vem a culpa, né, também de não estar dando conta. E eu digo, porque realmente a gente nunca vai estar 100%, essa é a verdade. A gente precisa também aproveitar esse espaço, né, aqui do Pod Leve para dizer que, para nós mulheres, nem sempre nós vamos estar 100% em todos os papéis que nós exercemos. Mas olhar com esse olhar de compaixão, de aceitar a nossa condição. Hoje eu posso estar aqui, né, com você, que também é uma troca, é importante para mim, é enriquecedor. Mas vai ter momentos que eu vou precisar me ausentar ou dar uma desacelerada, que é o que a gente sempre orienta, né? A pessoa olhar o ritmo de vida dela. Se aquele ritmo também está fazendo sentido para o momento de vida dela. Você falou da nossa experiência de artes, né? De pintar a caneca, né? Então, eu estou mergulhando agora como arte-terapeuta em construção. E eu tenho pensado muito que você também, conhecendo você, e fica muito fácil entrevistar quem a gente conhece, você também é formada em publicidade, a sua primeira formação. Então, o arquétipo da criadora, da criativa, é muito presente em você. E essa criatividade, eu vejo que falta em nós mulheres, porque a gente não se permite ter um hobby. Então, por que eu vou pintar? Não, quem tem que pintar é minha filha. Ou por que eu vou fazer uma oficina de cerâmica? Eu tenho mais o que fazer. Olha a minha casa para limpar, enfim, né? Tantas coisas. Você já teve uma experiência assim com pacientes, ou até mesmo você, onde a arte trouxe liberdade para você expressar quem você é, ativar esse arquétipo aí da criadora? Sim. E é tão importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas realmente negligenciam, acham que é supérfluo, que não tem uma importância. E o que eu posso trazer de caso clínico é uma pessoa que estava em burnout, com diagnóstico de burnout, e nesse processo de resgate de si mesma, onde a gente pôde pedir para que ela olhasse para si e tentasse revisitar a sua história, o que ela tinha deixado, né, onde ela tinha se perdido no seu processo, e porque ela estava ali em virtude de um adoecimento por conta do trabalho, das demandas, né? Ela se lembrou que ela gostaria de ter aprendido a tocar um instrumento. Ah, que lindo. E quando a gente trouxe isso na terapia, ela foi em busca de fazer a aula, o saxofone, um instrumento que ela queria tocar. Bem específico, né? Específica. E ali ela começou a se achar, ela falou, olha, Adilene, tá fazendo tão bem para mim que é algo compensador, é algo que realmente, poxa vida, por que eu deixei de fazer? Porque ela estava focada, mergulhada no universo do trabalho. E quando ela teve o processo de adoecimento, ela falou, não, peraí, deixa eu voltar e fazer coisas por mim. Então, entre o universo da arte, da música, né? Sim, o que eu vejo, assim, é que quanto que é importante você, como psicóloga, trazer essa abordagem tão humana, né? Porque, geralmente, a pessoa chega ali com várias questões e não toma a frente, não toma uma atitude. O que eu posso fazer para melhorar? Eu não vou só reclamar do meu estresse, da minha ansiedade. Claro, é importante que eu fale, mas o que eu posso fazer para mudar? Eu estava muito engessada na questão de trabalho. Então, meu foco era o trabalho. E aí eu comecei a ficar muito mais ansiosa. E o trabalho tomava conta dos meus pensamentos o tempo todo. Trabalho, estudo, trabalho, estudo. E aí eu falei, poxa, não tenho um minuto para mim. E aí, quando eu adoeci, quando eu tive o AVC, eu me vi parada. Eu não podia trabalhar. E o que eu fui fazer? Eu fui pintar. Então, a única coisa que eu podia fazer era escrever e pintar, mais nada. E aí eu pedi pro meu marido, ele até trouxe um livrinho do Bob Goods. Eu falo Bob Goods salvando vidas. E aí eu comecei a pintar ali no hospital. E aí eu falei, poxa, eu gosto disso. Eu vou voltar a fazer isso. E aí foi quando foi o despertar. Uma atividade tão pequena, não precisa ir pro saxofone. Mas começar de pouquinho, né? Sim, sim. E é um lúdico também. Eu falo que a gente não se permite entrar em contato com a nossa criança interior, mas a gente não pode fingir que ela não existe, porque ela existe. Aqueles que se identificam com a dança vão dançar, por que não? Vai buscar uma modalidade. Ela colocou essa questão da pintura. Sempre foi nítido também. Sempre que nós nos conhecemos, você também sempre foi, além de comunicativa, sempre muito criativa. Sim. Então, eu lembro já das suas produções, essas exclusivas, as suas composições. Então, tudo isso diz respeito a quem é a pessoa. E quando a gente não se coloca nesse lugar de o que eu posso fazer por mim, a gente vai num piloto automático que as pessoas começam a impor o que elas esperam da gente. E aí que entra o fator perigo, né? O fator de adoecimento, porque a gente vive em função do que as pessoas esperam, a própria sociedade. Eu espero que você seja mãe, que você seja uma boa profissional, que você seja isso, isso e isso. E você fica ali engavetando seus sonhos, engavetando quem você é,
Até que um dia, que bom, no seu caso, você despertou, mas tem muitas mulheres que precisam vir sobre isso e despertar. Porque é um dos grandes arrependimentos, né, Evelyn? Eu cito muito a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, porque ela trabalha com terminalidade de vida e ela fala que um dos maiores arrependimentos é viver uma vida em função do outro e não se atentar para aquilo que realmente gostaria de ter feito. Coisa linda isso, porque realmente a gente só tem uma vida, né? E a gente precisa gastar ela. Falo que essa questão da finitude, a gente vai estar ficando perto ali, né? Os 40 já veio, mas aí a gente tá ali com as nossas mães, com nossas avós, né? E a gente vai vendo que foram pessoas que não tiveram a oportunidade de realizar aquilo que elas queriam. E hoje, né, nós conseguimos realizar e muitas vezes a gente não faz. Priorizamos trabalho, enfim, a gente, ou até mesmo o que disseram que era bom pra gente. Você tem que ser uma psicóloga séria. Tem uma criativa aí super engraçada que eu conheço, que tem, e aí às vezes a gente se prende nesses papéis, né, de autoridade, de seriedade, eu tenho que ter maturidade, vamos nos sufocando. E aí nesse momento que eu falo sobre isso, eu gosto de trazer atividade no Pod Leve. Quero ver essa criança interior na prática. Eu quero ver essa criança interior pintando. Então, primeiro, eu vou pedir para você abrir a estante da sabedoria. Coisa linda, gente. São livrinhos que eu falo que são para as pessoas livrianas como eu. Tem uma frase aí dentro? Tem. Respire. O que é seu encontrará o caminho. É importante a gente não só aprender a respirar, porque a gente desaprende ao longo da vida, mas também ver que as coisas acontecem no tempo determinado também, né? Não depende do nosso ritmo, da nossa condição, mas é importante a gente entender que há tempo para todas as coisas. Lindo, lindo. Deus, ele fala através dos caderninhos, né? Como diz Jung, tem a sincronicidade, então nada é por acaso. Se você tirou esse caderninho, alguma coisa tem para ser falado aí no seu coração. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pintar. E nessas páginas você pode usar adesivos, que você pode colar, ou usar sua mini aquarela. Essa aqui são aquarelas que você vai levar uma para casa também. E eu fiz com blister de remédio. E eu falo que a arte cura literalmente, porque esses blisters aqui são dos remédios que eu comecei a tomar. Que criativo! Então eu falei, vou fazer alguma coisa, né, com isso tudo. Ressignificando tudo. Ressignificando, exatamente. Por quê? Pode leve. Eu não vou deixar uma coisa muito pesada para você carregar. Mas você pode fazer 5 minutos de arte que vai deixar o seu dia mais leve. Então, uau, olha que interessante, gente. Pincelzinho. Eu vou pegar um também. Eu não vou deixar a minha convidada pintando sozinha. Eu vou pintar com ela. Que eu não sou boba. Uma oficina. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Não se preocupe. Não tem certo, não tem errado. A gente vai só pintar, colar. Que eu acho que aqui a criança é que vai tomar conta. E enquanto você faz, a gente vai conversando. Eu vou fazendo algumas perguntas e fica à vontade, tá? Vai pegar o seu pincel na água, vai escolher uma cor, dá uma chuchadinha aqui na tinta, ela vai se dissolvendo. E aí você pode pintar, que a gente tá devendo uma viagem pra Alhambra. Seu aniversário está chegando, eu acho justo a gente combinar. Não vou fugir dessa aventura, viu? Então tá bom. Eu não esqueço seu aniversário, mas nunca, né? Porque o aniversário da minha avó é no mesmo dia. Então dá pra gente se programar até lá. Julho é o mês de pessoas que amam estar conectado com pessoas, né? Família. Lindas. E eu tenho a minha mãe, a minha avó, tudo de julho. Tudo de julho. E aí eu fico querendo dar conta de todas, né? Que conhecer lugares diferentes, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vozinha que não viaja mais. Então a gente fica assim, se revezando. Tem as limitações também, né? Mas o que eu acho mais impressionante na sua relação com ela é que você leva para ela recursos para que ela se sinta viva. Sim, a arte-terapia me ajudou muito nisso, né? Na verdade, eu praticava arte-terapia com a minha avó. Então, ela foi a minha primeira paciente, não sei, minha atendida, né? Que a gente fala na arte-terapia. Então, ela é minha primeira atendida, porque eu começo a trazer recortes, pintura, e a gente vai trazendo filmes. Hoje mesmo eu deixei ela assistindo Mazzaropi e Os Três Patetas. E aí peço para ela me ajudar a contar essa história. Eu falo assim, o que a senhora assistiu? O que a senhora lembra? Vamos desenhar, então, um pouquinho como era a roça? Vamos desenhar um pouquinho Porque aí ela vai lembrando de coisas lá atrás, né? Porque senão, eu falo, ela já tá naquela fase que ela quase não fala mais. Ela fica quietinha,
sabe? Num pensamento longe. Uhum. Aí tem que trazer um estímulo. Ótimo. E eu nunca tinha parado para pensar que a arte-terapia também trabalha com cognitivo, né? Sim, Então, eu creio que seja até um preventivo para essa questão do do Alzheimer também. Alzheimer. Ela tem, mas ela tá na fase inicial, né? Então, Uhum. meio que é demência pré-Alzheimer. Alzheimer, que é Então, a doença senil. isso. Então, a Uhum. gente tem que ir ali trabalhando com ela. Ela ainda está aqui. Então, é uma frase que eu uso sempre. Ela ainda está aqui. Então, vamos conversar. Vamos ver o que ela está fazendo. Hoje ela estava quietinha. Eu falei, vou ligar no Mazzaropi, porque ela vai dar Uhum. risada. Então, é assim que a gente vai trabalhando, né? Com a arte, que é o cinema, né? Também, as músicas. Às vezes, Sim. a gente começa a cantar moda de viola e ela gosta de uma moda de viola. Então, para você ver como que a gente vai fluindo, né, com a arte, né? Até pintura, até eu lembro que você contou uma história que seu pai ele gostava muito também, né, dessa parte, né? Sim. E é uma genética que você carrega de arte também. Eu falo que esse lado meu vem totalmente do meu pai, realmente. Porque eu acredito que as experiências dele, não só as viagens, mas a maneira como ele lidava com a vida, tanto que eu Sim. falo que foi o legado que ele deixou, foi a alegria. Mas a alegria dele era uma alegria muito autêntica, era dele. Então, se ele pegava um instrumento, mesmo sem saber tocar, ele tentava, ele Olha. arriscava. Então, acho que esse meu lado também de arriscar mais, de tentar, vem dele. Né? Sem buscar a perfeição, sem buscar. Uhum. O lado Mas livre, né? isso. E eu acho que é tão bonito quando a gente consegue ter maturidade para saber que nós somos livres, né? Uhum. Eu acho que essa liberdade não é uma liberdade que prejudica ninguém, nem que faz mal para si mesmo, mas uma liberdade onde a gente consegue experimentar, né? Experimentar novas coisas, Sim. novos roteiros, novos sabores, novos tipos de artes, novos podcasts. Sim. Então, isso tudo é muito bom. E que bom que você teve isso como um legado. Tem muita gente que está ali naquela criação rígida demais, né? De pais e mães que estão sempre ali, não pode, não deve, não Uhum. faça. E aí, a criança já cresce com aquela trava e não tem em quem se espelhar. E hoje eu vejo que as suas filhas têm uma maravilhosa referência, né? De avô e agora de você que está chegando aí com o legado do seu pai. Com certeza. Eu falo que elas também tiveram essa oportunidade de conhecê-lo. E eu me recordo de um episódio, vou trazer aqui, porque recentemente eu estava compartilhando numa conversa com uma amiga. Falei, gente, a minha filha é tão espontânea. Eu sei que a criança em si é espontânea. E a gente perde essa espontaneidade. Né? Uhum. E ela me ensina muito essa questão da espontaneidade, porque eu já tinha meses que meu pai tinha falecido e eu não conseguia entrar em contato com os objetos pessoais dele. Hum. E a minha filha foi lá no baú, que literalmente meu pai tinha um baú lá em casa, e resgatou essa gaita do meu pai. Ah, meu E ela levou Deus. escondido para a escola. Eu recebi uma mensagem da professora dela falando assim: Olha, a Lara hoje trouxe um instrumento para a escola. E eu falei: será que era o dia do brinquedo? Porque tinha isso, né, da Uhum. de sexta-feira. Aí eu já fiquei meio apreensiva, falei: meu Deus, vai vir reclamação, né? Porque ela levou um objeto que não era. Ela, não, fica tranquila. Ela saiu de sala em sala tocando a gaita e foi uma alegria só aqui na escola. Meu Deus, que linda. Aí eu falei: não acredito. De onde ela tirou isso? E Olha. aí eu percebi que, sem ela saber, ela dá continuidade ao legado da alegria. Eu falei, que ótimo, se o avô tivesse aqui, ele ia dar muita risada disso. Ai, que coisa Entendeu? linda, Ele não tá aqui, mas gente. os pertences dele ficaram e ela Sim. levou e fez a festa lá na escola. Aqui, ó, esse espacinho da gente só conversar e pintar um pouquinho já é a nossa criança, Uhum. né? E aí a gente desenhou, a gente não teve nada perfeito, é simplesmente um momento que a gente está se permitindo, né? Então, que você se permita todos os dias colocar um pouquinho de cor, de arte, de liberdade, de leveza na sua vida. Ótimo. Amei a proposta. E eu tenho até recomendado, né, para que os pacientes também tenham acesso, porque eu creio que não é só uma questão de deixar a criatividade vir à tona, mas é deixar você vir à tona através disso também, né? Sim. Então, volte e meia, você vai receber aí alguns contatos, que é parte do processo terapêutico, e eu acredito muito nessa proposta. Ah, A gente sabe que tem validação, tem a ciência que comprova, né? A sim. NIS que conseguiu Ah, provar isso através da psiquiatria, e que a gente sim. possa trazer mais humanização. Eu falo que a arte terapia ela me encontrou há muito tempo atrás, só que eu não tinha ainda ciência do que era. E Uhum. foi antes mesmo, até eu fui numa exposição da Nise da Silveira, adorei, maravilhosa. E falei, gente, que coisa linda é isso.
Mas antes, eu fui educadora de abrigo. Então, eu trabalhei num abrigo, né, para crianças em situação de vulnerabilidade. E foi algo que mudou, assim, a minha trajetória. Eu estava voltando de uma crise de pânico e de um término de um relacionamento longo. E aí eu pensei, o que que eu posso fazer para não ficar triste, né? Para não cair numa depressão. Já tinha perdido meu pai, e eu falei assim, eu preciso realmente fazer alguma coisa. E aí foi quando eu caí nesse abrigo, voluntariamente, para dar aula de artes, sendo que nem professora Uau. de artes eu era. Já era um indício de que... Sim, eu era, né, educadora, mas eu Uhum, falei, gente, quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com essas crianças? A arte. Então, uhum. toda a pequena bagagem que eu tinha, quase nada, só era amor e vontade de ajudar elas. Então, eu introduzia teatro, pintura, massinha, e eu pedia ajuda para psicóloga, e aí assistente social, todo mundo entrava na dança. E aí eu fazia do dia delas um dia muito feliz. E eu lembro que eu trabalhava 12 por 36, um dia sim, um dia não, e no meu dia de folga eu queria estar com elas. Uau. Então, eu vou resgatando, né, algumas histórias. Por que que eu caí nisso, né? Porque não é algo de muito tempo. E antes mesmo disso, eu havia feito um projeto chamado Reves, que era um Doutores da Alegria. Na época eu era tia Pink e eu trabalhei, né, como palhaça, fiz algumas coisas, mas como eram relacionados à igreja, né, que Reves era resgate de vidas. Então Hum, a gente trabalhou um tempo, só que o grupo não deu continuidade. Então eu também não, né, era uma época que não, eu falo, não tinha Instagram, não tinha aham. máquina, só tinha boa vontade. E a gente fez, não tem registros, mas eu falo, poxa, Deus ainda volta lá atrás, naquele sonho que você fala, nossa, isso aqui não dá certo, não é pra mim. Aí do Uhum. nada, 30 anos depois, olha o que eu tô fazendo. É a sua bagagem. Você já tem o Muito, repertório. muito. Então, de alguma forma, a nossa história ela volta, né? Uhum. O nosso repertório volta. E é lá aquilo que estava escondidinho, guardadinho, vai voltar. Eu tinha 16 anos, eu vou fazer 46 agora. Gente, mas nada é por acaso, né? Nada, nada. É a questão do quebra-cabeça. Agora começa a ficar mais completo esse quebra-cabeça, que lá atrás talvez Sim. era só algo despretensioso e que hoje é mais intencional, até profissional, né? Sim, é muito legal você falar dessa questão profissional, né? Porque assim, olha, consultora de estilo e imagem para arte terapeuta. Uhum. E aí muitas pessoas até me questionam nessa questão da transição. E eu sempre falo, a arte está em tudo, a imagem está em tudo. E o estilo também está em tudo, porque Uhum. querendo ou não, a gente se veste para quê? Para se expressar. A gente não deveria se vestir só para se cobrir, vamos dizer assim, mas Uhum. também para se expressar. Hoje, por exemplo, você está de azul marinho. Eu sei Uhum. que tem ali uma referência de autoridade, de Uhum. seriedade, até para trazer um equilíbrio, porque você é muito espontânea, você é Uhum. sorridente, e eu Uhum. sei que quando você está assim, você já está equilibrada, assim, opa. Mas ao mesmo tempo, você traz a leveza de estar de tênis, que eu vi, Uhum. chegou de vestido e tênis. Então, são equilíbrios que a gente faz na imagem também, Uhum. né? E imagem está muito relacionado também com a nossa autoestima, né? E eu sempre falo, autoestima tem a ver só com o externo? Nada a ver. O externo é consequência. Eu diria que é Consequência. consequência. Tudo começa do lado de dentro. Autoestima das pessoas, as pessoas geralmente atribuem autoestima, boa autoestima, a pessoa que consegue se apresentar bem, ou estar bem vestida. Mas isso é muito variável. Eu conheço mulheres que não precisam estar produzidas para terem uma boa autoestima. Aquelas Sim, que andam de Havaiana e de jeans e mantêm uma boa autoestima, uma postura de quem é autoconfiante. Eu acredito que está muito mais associado a pessoa se aceitar, saber quem ela é, e isso vai, claro, reverberar, né, sobre a imagem dela, o que ela transmite para o mundo. Né? Então, a autoestima que eu diria que vulgarizar essa palavra. Está bem tá. desgastada, né? Ah, é Sim. autoestima. Acho que é uma questão só superficial. Não, gente. É muito além do que você vê. E às vezes ela é construída ou condicionada, né? Uhum, Então, às exatamente. vezes, a gente só tem autoestima se o cabelo estiver legal, se a pele estiver perfeita, é uma condição, né? Se estiver Uhum, magra, se. uhum. E esquece que autoestima é construção, né? Construção de Sim. identidade, construção de entender quem eu sou, dos meus valores, né? Das minhas características únicas, não só físicas, mas também
intelectuais, comportamentais. A gente tem tanta coisa boa dentro da gente que sai para fora, né? E aí a gente só se apega à parte externa. Mas eu acredito que hoje tem um movimento de mulheres que estão se permitindo serem elas mesmas, voltando à palavra autenticidade, né? É necessário que cada uma de nós exerça o nosso papel com autenticidade. Porque eu não consigo ocupar o lugar de fala seu, né? Cada um tem o seu espaço de fala. E eu acredito que quando a gente tem essa autoestima saudável, a gente consegue também transmitir essa ideia de que pode ser você mesmo, você pode ser você mesmo, tá tudo bem, porque eu sei quem eu sou, e a sua presença vai agregar, não vai me afetar. O problema é que a gente vê muitas mulheres se sentindo afetadas porque entra na questão da comparação, da rivalização. Então, isso é muito prejudicial. Muito. E até assim, para apresentar um podcast, né? Que muitas vezes eu me senti insegura para estar aqui, né? Ou para dar uma palestra, ou para fazer um workshop, enfim. Porque a gente tem aquela coisa de, ai, não estou adequada, será, né? Olha essas olheiras. O Botox já venceu. Mas eu sempre penso que a mensagem tem que ser maior do que a imagem. Perfeito. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tô com, não dá para ver, mas eu vejo, né? Uma super espinha aqui, que é uma cratera gigante, não dá zoom, Gustavo, corta essa parte. Mas, só é brincadeira. Mas o quanto a gente às vezes coloca uma imensidão de problemas. Muitas vezes eu vejo mulheres inteligentíssimas, mulheres criativas, mulheres engraçadas, que dizem, eu tenho vergonha da câmera, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada. E fora da câmera é uma maravilha, viu? Aí eu falo assim, mas mulher, você dá uma palestra, você trabalha no RH, você é inteligentíssima, por que você tá com medo? Aí entra a questão da autoimagem. Porque ela tá tão preocupada com o cabelo, com né, as ruguinhas, enfim, né? Ai, não tenho nem roupa para isso, né? E aí ela acaba não vindo trazer a sua mensagem, deixar o seu legado para o mundo, né? Sim. Porque eu tenho certeza que parte do que a gente fala impacta o outro, né? Eu saio de casa pensando, quem que eu vou ajudar? Quem que eu vou impactar? E aí eu tô aqui, com a espinha gigante, com a unha sem fazer. Mas quantos empecilhos eu vou criando, quantas crenças eu vou ali, ó, alimentando para não vir. Aí eu tenho que vencer uma a uma. Eu falo, o que importa é a mensagem. Perfeito. Isso para você é algo já, vamos pensar, uma superação. Você já se superou em vários aspectos. Sim. Agora existem mulheres que precisam, e eu falo que esse espaço também é um espaço de falar, poxa, se ela é capaz, se elas são capazes, eu também sou. Que a gente possa ser essa referência positiva, porque a gente tem várias referências hoje nas redes sociais, mas que ao invés de habilitar essa mulher a buscar, a se empoderar, de falar, olha, eu sou capaz também, às vezes ela entra num processo inverso de complexo de inferioridade. Não, eu não sou capaz. Porque olha o nível de perfeição. Olha o nível de capacitação. E não é por aí. É o que você falou, cada uma de nós temos uma mensagem, é algo único. Se você valorizar, o outro vai valorizar. Agora, se você não valorizar também, não espere que o outro valorize. Perfeito. É sobre você saber quem você é, sobre o seu valor, e não atribuir isso ao outro, porque às vezes as pessoas despejam isso no outro e esperam que o outro enxergue as suas qualidades, reconheça, elogie. Então, parte de dentro. É essa questão mesmo de você se autoelogiar, olhar para seus pontos cegos, mas também olhar, poxa, eu tenho virtudes, tem coisas boas. Tão lindo isso que você disse, porque aí entra a diferença entre autoestima condicionada e autoestima construída. E construção não é do dia para a noite, né? Tijolinho por tijolinho que a gente vai construindo. E às vezes é um tijolinho de, olha, eu sou engraçada, olha, eu sou inteligente, olha, eu sei falar num podcast, um pod leve. Eu consigo pintar, eu consigo fazer uma colagem, eu consigo dar um workshop, eu vejo tanta potencialidade nas mulheres hoje e que elas ficam ali se escondendo. Aí eu sempre brinco, façam terapia, por favor. Conheçam mais, né? Conhece a ti mesmo, né? Sim. E tem até uma frase que virou meio bordão lá no meu Instagram, que é, quanto mais a gente se conhece, mais a gente floresce. Perfeito, muito bom. Florescer é autoconhecimento. Eu tive que olhar muitas vezes para criativa que habita em mim e falar, você vai fazer um pod leve e vai ter arte terapia no meio do episódio. Isso vai ser chocante? Talvez. Isso é profissional? Não sei, mas é autêntico. Autêntico. Eu ia falar que eu nunca vi, pelo menos eu desconheço algum podcast que já traga na prática essa proposta da arte terapia. Porque a gente sai daqui refletindo, né? Eu acredito que
Quantas coisas a gente deixa de viver porque realmente a gente está preocupado em impressionar. Então, eu acredito que é um espaço livre mesmo, que outras mulheres se propõem a estar nesse lugar aqui também, até para se desafiar, falar, não, eu tenho algo a agregar, eu posso compartilhar algo, eu tenho uma mensagem que vai fazer a diferença. Pode ser que tem muitas pessoas que se identificam, outras não, mas isso não vai deixar de me limitar, de me colocar no espaço de não mereço estar aqui. Infelizmente, tem mulheres que se colocam nesse lugar, falam, não, mas eu ali, eu nesse lugar, Sim, eu você. acredito que você tem esse papel, né, como profissional. Não, desde a época, né, do estilo imagem, eu percebia que você conseguia resgatar não só a autoestima, mas a própria identidade das pessoas, né? Eu falo que eu aprendo muito, inclusive, com vocês, psicólogas, né? Eu falo que Deus, ele é tão perfeito que ele me deu um marido psicólogo e várias amigas psicólogas. Ou ele acha que eu realmente preciso muito, ou a gente tem algum trabalho a fazer juntas, né? Eu acredito mais nessa parceria. Eu também, ou as duas, não sei. Mas, por último, pra gente encerrar, porque daqui a pouquinho nosso tempo tá acabando, eu vou pedir pra você tirar uma cartinha dos meus. Eu falo que é baralho terapêutico, eu não virei cigana, não, tá? É só. É uma ferramenta. Uma ferramenta. Mas olha, pode escolher. E eu sei que ela vai falar com você, de alguma forma. Então vamos lá. Qual carta você tirou? Imagem. A sua roupa hoje conta a sua história real ou a história que esperam de você? Eu preciso ser sincera, né? Sim. Hoje eu fui no modo prático, confortável. O meu momento hoje pede essa praticidade, essa agilidade. Então, o tênis estava ali acessível, vamos de tênis, se eu precisar caminhar, ele vai me facilitar esse percurso. E a roupa também, gente, eu estou no modo prático. Uma dica. Troque um item do seu look por algo que represente sua verdadeira essência. Eu acho que eu trocaria os acessórios. Colocaria um acessório mais... que condiz mais com as minhas origens. Então, vamos fazer agora. Você vai colocar esse óculos. Não estava no script. Não estava mesmo. Mas eu quero que você coloque acessórios criativos. Gente, olha aí. Porque você é uma pessoa criativa. Aí a gente começa a entrar no... E mudou totalmente. Muda, né? E eu percebo que você é criativa, você é autêntica, que você viva mais essa sua essência, né? Colocando ou não acessórios diferentes, mas que você não perca, né? Essa alegria, né? Que eu conheço a Adilene pela alegria que ela tem. Né? Talvez seja uma alegria que às vezes as pessoas não entendem, né? Fala assim, mas vive feliz? Vive. Escolha. É uma escolha. A gente pode viver como se tudo estivesse fora do lugar, fora de órbita, ou como se tudo fosse parte de algo para desfrutar. Eu prefiro desfrutar do que, né, olhar para o que me falta, por exemplo. Perfeito. E agora que você está toda linda, criativa de acessórios, dê um recadinho para aquela câmera ali sobre mulheres, autenticidade, autoestima, um conselho. Você, mulher, que talvez se questione sobre o seu poder de atuação, sobre a sua capacidade, saiba que existem outras mulheres que precisam conhecer a sua história. Então, não tenha medo de revelar-se, né, de trazer à tona quem você realmente é, porque nós somos seres únicos. Eu falo que algo a gente precisa deixar. Então, eu tenho procurado, depois dos 40, deixar um legado, esse legado também de ser eu mesma, de realmente marcar, né, as pessoas com quem eu convivo. Então, você, mulher, não passe batido, não passe por essa vida sem deixar a sua marca registrada aqui. Ah, que coisa linda! Por isso que eu falo que é pod leve, porque foi tão leve esse episódio. Eu quero te agradecer imensamente pela sua companhia, pela sua parceria, pela sua amizade e por esse legado que você deixa aqui no pod leve. Sempre muito bom ter você aqui. Eu que agradeço e que mais pessoas tenham acesso, né, a essa mensagem, essa condição que você possibilita. Eu falo que você é uma agente de impulsionamento. Eu acho que você impulsiona as mulheres a serem elas mesmas e isso é muito importante. Né? Porque em um mundo de tanta rivalidade, a gente precisa de espaços de acolhimento, espaços onde eu consigo ser eu mesma sem o julgamento. Maravilhoso. Muito obrigada. E muito obrigada pela audiência. E até breve em mais um Pod Leve. Tchau, tchau.